quando o analfabetismo científico promove leitores que consomem as pesquisas científicas e as reproduzem como dogmas, verdades absolutas, nós temos sérios problemas. Essa postura, pessoal, é muito distante da proposta científica. Quando a dificuldade de leitura de um artigo científico sem senso crítico sobre amostragem, variáveis de múltiplos contextos ambientais e comportamentais, a apresentação do material a ser utilizado, sem clareza de como foi apresentado, acabam se tornando apenas a reprodução de pesquisas tendenciosas como verdades absolutas. Quando pesquisadores são tratados como semideuses ou até deuses e a ciência usada como carteirada, é complicado. Nossa educação não ensina a pensar criticamente, sequer ensina a ter uma leitura criteriosa sobre um artigo ou pesquisa científica. Dessa forma, nós temos uma legião de replicadores de pesquisas que sequer as leem, e se leem, não o fazem de forma imparcial e objetiva. Vocês sabiam que, muitas vezes, as pesquisas não possuem aplicabilidade prática? O que acaba sendo sempre um problema quando se trata de pesquisa versus as múltiplas variáveis que encontramos nas relações, por exemplo, dono-cão, sociedade e problemas comportamentais. A exemplo, existem duas pesquisas, uma sobre os malefícios do uso do peitoral em cães e outra sobre o alto nível de estresse que alguns cães sofrem em relação à punição negativa. Imagine só um analfabeto científico lendo esses artigos científicos. Fariam provavelmente como muitos que defendem a ideologia positivista de treino fazem. Sairiam por aí replicando isso e perseguindo os colegas que usam peitoral ou usam punição negativa. Associaria a ferramenta e o método a ser moralmente bom ou ruim, a ser ou não especialista da área, a ser ético ou não, ou a estar falando em nome de uma atualização científica, a se colocar inclusive como própria ciência, ou a ser da turminha do bem e do bem-estar animal, como se positivismo fosse bem-estarismo. Donald Bloom, um dos pais do bem-estarismo, já dizia, abre aspas, o bem-estar de um indivíduo é seu estado em relação às suas tentativas de adaptar-se ao seu ambiente. Trata-se de algo mensurável por meio de procedimentos técnicos e científicos e que, pautado pela objetividade, deve ocorrer de forma independente e livre de influências tendenciosas e que lhe removam do seu foco principal. Fecha aspas. Com base na citação do Bloom, podemos ampliar questionamentos para diversos contextos, inclusive no uso de uma punição positiva pontual para resguardar possíveis danos a um animal, caso nenhuma outra alternativa tenha dado certo. Porque cá entre nós que realmente treinamos cães, que estamos ali no dia a dia, sabemos que nem sempre o contracondicionamento dá conta da situação. Que existem contextos de conflitos motivacionais muito fortes e que nessas situações não há nenhum outro reforçador que seja mais reforçador que o contexto. Contexto esse que pode provocar a morte ou lesão séria do cão ou em outro animal. E aí estaríamos de acordo com o Bloom. Reduzir a ciência do bem-estar animal ao positivismo não seria então um equívoco? Sim ou não? Que os pesquisadores sobre bem-estar animal reflitam sobre isso. Continuo salientando aqui o que o colega Boris Fernando, numa postagem no Facebook, mencionou, abre aspas. Vale ressaltar que a degradação vem de cima, a famosa revisão por pares. Isso ajudou muito nessa degradação científica, começando pela falta de aplicabilidade, que seria papel dos revisadores e das consequentes carteiradas por terceiros. O que para os leigos, no caso ele colocou o povão, seria uma espécie de pente fino apurado na validação de um estudo. Na verdade, não passa de uma validação entre amiguinhos,
Assim, não passando por revisão alguma, infelizmente, chegando onde chegamos. Fecha aspas. Tomem cuidado com as pesquisas, leiam adequadamente. Muitas são tendenciosas e faltam uma avaliação mais profunda e longitudinal das múltiplas variáveis que envolvem as questões comportamentais. Pesquisas tendo como base o tempo de 5 dias já deve por si só ser questionada, principalmente quando se trata de validar ou invalidar determinadas ferramentas, ou reduzir o debate acerca da punição positiva e seus diferentes processos estudados, não só pelo Skinner e Seidman, mas por Catania, Nitschness, Brown e Henry, Ezrin e Rose, Lerman e Walden, dentre outros. Por fim, adoraria ver grandes pesquisadores encarando os desafios de se treinar cães em atendimento a domicílio nas soluções de problemas comportamentais, levando em conta as múltiplas variáveis independentes e dependentes das quais o comportamento é função. Pena que não vemos, e quando vemos poucos deles, sempre são em situações com ambientes muito bem controlados. Termino essa reflexão por aqui. Um grande abraço a todos, valeu!